Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura do livro Boa Nova, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Estamos agora dando continuidade ao bloco anterior, no capítulo, falando sobre o capítulo 19, que fala sobre a comunhão com Deus. Então vamos dar sequência, porque João estava ali pensando e fez uma pergunta: Jesus, como que eu devo ser fiel a Deus? Eu faço as minhas orações diariamente, quer dizer, não basta eu fazer as minhas orações, ou aquele ritual, aquela coisa? Então vamos ver o que Jesus vai falar para João. Acompanhe conosco a leitura. Jesus contemplou João com a sua serenidade imperturbável e disse: será que você também não entende? Apesar da confiança expressa na oração e a fé tributada, oferecida à providência superior, apesar destas coisas, João, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desejos e as vontades celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Ainda que ele não goste, do que está acontecendo com ele. Em resumo, é imprescindível sejamos de Deus. Nós não sejamos a parte de Deus. É imprescindível, é necessário que a nossa ligação com o Pai seja deste tipo. Você confia nele, sem desejar que ele te agrade. Essa é a maneira. Será que os que rezam desse jeito? Você que está em casa, você que nos assiste, será que a sua ligação com Deus tem esta profundidade? Você é de Deus? Ou você é um adversário mal disfarçado? Ou você é um cobrador que está esperando vantagem? É o que Jesus está falando. Você reza todo dia, mas para quê? Quando você fica doente, ou quando alguém da sua família adoece ou passa por um problema, você entende que isso às vezes é necessário? Que é importante aprender na dificuldade? Ou vai se lastimar, vai se queixar, vai perguntar para um vizinho se na igreja dele consegue resolver os problemas. E aí você muda de igreja, como alguém que muda de roupa. Então, como Jesus fala, é indispensável pertencer a Deus, ser de Deus. E continua Jesus explicando no slide seguinte. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Você já ouviu falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de descanso? Com a desculpa de indispensável repouso, teriam porventura as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja, veja só, Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar a atmosfera. Apesar das lamentações daqueles que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós.
O apóstolo guardou estes esclarecimentos cheio de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou então João respeitoso, seus esclarecimentos abrem uma estrada nova para minha alma. Porém, eu peço a você, com a sinceridade da minha afeição, que me ensine na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Aqui nessa passagem nós vemos como é interessante Jesus fazer essa relação entre a fidelidade. O que é na verdade a fidelidade? Jesus utiliza mais uma vez uma narrativa, uma comparação com a natureza. Como a natureza ela é fiel, como nós devemos olhar a natureza tendo em vista esse exemplo da fidelidade. Porque ele diz assim, nós não vemos o sol descansar, falar, hoje eu não vou brilhar mais, eu vou ficar aqui descansando apagadinho. Nós também não vemos as águas quererem repousar e não correr mais pelos rios, pelos campos. Também diz Jesus que as tempestades, olha só, a tempestade que a gente vê como algo negativo, algo destruidor, Jesus diz que a tempestade, até elas limpam a atmosfera, elas trazem os seus benefícios, elas têm um papel, elas cumprem um papel. Então na natureza o que a gente vê é que todos os elementos têm um papel, todos cumprem o seu papel, todos têm essa fidelidade a Deus, essa fidelidade àquilo que eles devem ser, eles cumprem o seu papel. E ele diz ainda mais que esses atributos divinos, eles se encontram em nós. E essa é a pergunta de João, porque João não entende muito bem essa questão. Como que esses atributos divinos, eles estão em Deus e estão em nós mesmos? O que você acha, André? Essa maneira de Jesus explicar é bastante inspiradora, né? Porque ele está dizendo, você vê a natureza cumpre a sua tarefa. Ela não questiona se é mais um dia, se vai fazer prejuízo, se vai quebrar a árvore, ela faz o que precisa acontecer. E no próprio texto, nós temos ali, na sequência, Jesus explicando, o homem que entende a natureza, planta de acordo com a natureza e colhe em abundância. Ou seja, você entende a vontade de Deus e você não se opõe a ela. Imagina se você vai plantar feijão na época de plantar milho, ou na época de plantar melancia. Você não quer plantar feijão porque quer plantar melancia. Você tem a terra, tem a semente, eu vou plantar melancia, vai nascer. Sim, vai nascer, só que você vai colher uma colheita mirrada, uma coisa inexpressiva. E a culpa é de Deus? Não, a culpa é sua, porque você quis fazer de acordo com a sua cabeça, sem respeitar a ordem natural das coisas. Então a fidelidade a Deus é, compreendendo toda a estrutura que está montada, você trabalhar da forma a aproveitar isso e colher abundantemente, se você obedecer. Então esta maneira de você ser fiel por que hoje vai chover? Por que o senhor mandou frio? Por que está o sol quente? A pessoa reclama que está calor, reclama quando chove, reclama quando esfria. Olha, vai ter um dia que você vai dizer obrigado pela chuva, obrigado pelo calor. Agora, vai lá no deserto, vê se o povo não está pedindo para chover. Vai lá na região polar, vai na Sibéria, para ver se o povo não está pedindo para esquentar. É sempre assim. Então, quando você compreende essa ligação com a vontade de Deus, e você é um agente que está inserido nessa vontade, você aproveita tudo aquilo que Deus te oferece, e fazendo a sua vontade dentro da vontade do Pai, você colhe em abundância. Você às vezes quer pegar um garoto para ensinar e tudo que ele faz dá errado. Você fala, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E a criança vai se intimidando, ela vai ficando com medo, ela não toma mais iniciativa. Agora, se você pega e vê a criança que fez aquilo
e está errado. Mas você fala assim, olha, tá bonito isso daí. Você já pensou em mudar esse desenho? Você já pensou em fazer de outro jeito? Olha só, você ainda consegue melhorar isso. Ai, é mesmo? Como é que você faz? Puxa vida, que bacana, eu não tinha pensado. Tá vendo? Você estimulou a criança. A criança agora vai poder pensar de novo, vai poder refazer o serviço sem você dizer para ela que ela estava errada. Que ela é burra, que ela não sabe fazer nada. Por quê? Porque você está vendo um ser que está se formando. Você, ao invés de cortá-la, você pega o galho e entorta. Vai fazendo, vai colocando os tutores, vai modelando o galho. E mais pra frente você vai ver que aquilo que parecia um erro, às vezes não era não. Às vezes a criança tinha uma tendência que vai ser usada depois para uma coisa muito boa. É isso que Jesus está ensinando. Mas, apesar disso, nós temos que dar continuidade ao texto. Você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos em frente. Vamos lá. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam suas copas recurvadas, mostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Eram copas mirradas, pobres, retorcidas. Não longe de uma pequena localidade, de um pequeno sítio, uma pequena chácara, não longe dali, o mestre e o apóstolo encontraram um trabalhador rude do campo, cavando grande poço juntamente ao caminho onde eles iam passar. Gotas pesadas de suor desciam do seu rosto, mas seus braços fortes iam e vinham da terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Diante daquele quadro, Jesus parou com o discípulo com a desculpa de um breve descanso. E revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, Jesus perguntou ao trabalhador: Amigo, o que você faz? Busco a água que nos falta, disse o homem com um sorriso. Aí Jesus diz a ele: a chuva é assim tão escassa nestas paragens, tão rara? Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: Este quadro da natureza é bastante singelo. Porém, João, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mas não parem seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para você compreender como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma dos homens, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com o sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo perfeito da essência de Deus, que tanto está no céu quanto está na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades
eternas. Contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir. Depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as beijou, com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente havia compreendido. E nós, finalmente um dia haveremos de compreender? Finalmente veremos adversidades como o poço que se tem que perfurar? Ou vamos ficar esperando apenas que chova e maldizendo a falta da chuva? Temos braços, temos mãos, temos aparelhos, podemos fazer um buraco, podemos procurar trazer a água de longe com tubo de plástico ou de bambu e vamos ficar esperando que chova? Me recorda essa situação, aquela de dois indivíduos que estavam deitados na beira de uma estrada e um disse para o outro assim: Tonho, Tonho, vamos rezar, Tonho. Por quê, mané? Por quê? Porque hoje é nosso dia de sorte, Tonho. A gente vai rezar. Vamos rezar então. Para quê? O que a gente vai rezar? Vamos rezar, Tonho. Pedir para ventar para o nosso lado. Vamos pedir para Deus mudar o vento. Por quê, mané? Por quê? Ah, Tonho, eu tô vendo do outro lado da estrada uma nota de R$100. Tá lá que se Deus virar o vento, ela vem direitinho para onde a gente tá. É assim que a gente é. Essa é a nossa fidelidade a Deus. O cara está do outro lado da estrada, é só levantar e procurar a nota que alguém esqueceu, ou o vento trouxe até ele, mas ele tem que andar a estrada, mas ele para e reza para o vento mudar e o dinheiro chegar na mão dele se ele sabe fazer esforço. Não dá, né? É, verdade. Né? É complicado. Esta lição que Jesus dá a João é para nós. 2000 anos depois, você vê Chico Xavier como ferramenta, cavando o poço da nossa ignorância. Você vê Humberto de Campos, famoso escritor na terra, do outro lado da vida, fazendo com que esse esforço possa retirar de pedra, areia, os dois juntos, para a gente poder sugar a linfa divina do aprendizado e entendermos como isso tudo faz bem para quando nós nos devotamos, para nós mesmos. Nós temos essa potencialidade, apenas que ficamos esperando o vento mudar, ao invés de irmos fazer aquilo que precisamos fazer. Vamos cavar o nosso poço, não vamos reclamar da pedra, do calor, do toco, vamos nos meter em esforços, porque Deus observa o filho trabalhando. E essa é a prece, a oração das nossas mãos, do nosso pensamento. E é aí que esse atributo divino que está em Deus está em nós, porque ele faz essa comparação, novamente utilizando a natureza, ele faz essa comparação, não é, da chuva que cai, a chuva como as benesses, como as coisas divinas. A chuva cai, ela se acumula também no solo e o homem, através, escavando, né? Porque Jesus ela diz que esse terreno árido são as nossas almas, é o nosso ser seco, endurecido, que precisa escavar para encontrar esse manancial divino. Então, esses atributos que estão no céu, que estão na terra, que fazem parte, que nós temos que buscar, e buscar essa essência divina no solo árido que nós possuímos. Deus está na abundância e todo mundo quer na abundância, mas também Deus está na carência, Deus está na dor, Deus está na dificuldade. E é ali que você vai encontrar a água mais cristalina e fresca. Todo mundo quer que chova, porque não dá trabalho. Mas Deus está no lençol de água por baixo da terra, que você pode chegar até Ele escavando em você mesmo os seus defeitos, melhorando-se. É uma linda lição, não é mesmo, Solange? É isso mesmo. Nós, infelizmente, estamos finalizando o nosso programa. Agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo Alegria de Viver, na próxima edição. Um grande abraço. Até lá. Tchau.